Gênesis capítulo 6. A corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus anuncia o dilúvio. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Comentários do rodapé da Bíblia. Versículo 2. Os filhos de Deus. Existem 3 interpretações principais propostas para essa frase. Primeira, os filhos de Deus eram anjos caídos que desposaram mulheres. Essa teoria interpreta essa expressão à luz de outras passagens no Antigo Testamento que falam sobre anjos. Veja Jó 1:6, 38:7. Segunda, os filhos de Deus eram homens da linhagem de Caim, que desposaram mulheres descendentes de Sete. Embora essa interpretação se encaixe no contexto, Gênesis 1 até 11, a expressão filhos de Deus não remete a homens em nenhuma outra passagem bíblica. Terceiro, os filhos de Deus eram descendentes de antigos reis pagãos que, como Lameque,
pecaram pela prática de poligamia. Essa interpretação considera a frase as que entre todas mais lhe agradaram, mas dá abertura para a mesma objeção à segunda interpretação. Embora tenhamos como determinar o significado exato da história, a humanidade estava claramente tão próxima da corrupção total e irremediável que Deus enviou o dilúvio. Versículo 3. O desgosto de Deus. Deus expressou sua condenação ao pecado. Versos 5 e 6. Agirá. Também pode ser traduzido por habitará. Deus limitou o tempo em que o homem poderia continuar em pecado. Os 120 anos se referem tanto ao período anterior ao dilúvio, quanto à expectativa de vida do homem, diminuída após o dilúvio. Veja Gênesis 11, do 10 ao 26. Versículo 4. A palavra gigantes na Bíblia aparece apenas uma vez. Neemias 13:33. No entanto, os gigantes, em Gênesis, foram destruídos no dilúvio e não eram descendentes das uniões do verso 2, visto que já existiam antes e continuaram a existir depois do dilúvio. A palavra gigantes talvez possa significar os decaídos. O verbo está na voz passiva, podendo ter o sentido de aqueles que foram lançados para baixo. Assim, os Nefilim podem ter sido gigantes ou anjos caídos e se distinguem de varões de renome na antiguidade. Versículo 9. A história de Noé marca o início de uma nova parte do livro. O enfoque muda da história da humanidade como um todo para a dos remanescentes fiéis milagrosamente preservados do julgamento divino. Justo é uma referência às ações corretas de Noé em relação aos outros homens. Íntegro é mais tarde usado para descrever a perfeição do animal para sacrifício. Noé era íntegro de coração em seu relacionamento com Deus. Versículo 14. A arca aparece também em Êxodo 2, do 3 ao 5. Quando Moisés é colocado em um cesto de juncos, a palavra escolhida enfatiza o caráter de proteção e refúgio da arca. O tipo de madeira usado foi o cipreste. Versículo 18. A aliança. Essa é a primeira menção bíblica de aliança. As alianças são estabelecidas por Deus com o homem e têm o propósito de salvação. Deus declarou o seu compromisso e exigiu uma resposta do homem.